Olá, na resenha científica de hoje vamos tratar do artigo Influências comportamentais, demográficas e de manejo nas respostas equinas ao reforço negativo. É um trabalho de Fenner e colaboradores da Universidade de Sydney, na Austrália. Então, durante o século passado, os equinos passaram de animais de trabalho para animais de lazer. E durante todo esse tempo, pouca pesquisa publicada investigou como as práticas de manejo e o treinamento se refletem na capacidade do cavalo em aprender novos comportamentos. Em um mundo em rápida evolução, muitas vezes é dada ênfase à rapidez com que o cavalo aprende. E, de maneira geral, a velocidade e a eficiência do treinamento elas são valorizadas por muitos setores da indústria equestre, com o cavalo em média gastando de 4 a 6 semanas para a fase de doma e então seguem para o treinamento específico para cada modalidade. E é bom que fique claro que essa velocidade desse mundo moderno, então às vezes se supervaloriza essa rapidez na doma e se cria um cavalo às vezes com pouca base para o futuro em alguma modalidade. Então é provável que variáveis demográficas e também de manejo eles afetem o comportamento, a cognição e também a capacidade de aprendizagem do cavalo. Então as respostas do cavalo aos sinais de rédea elas são importantes para a segurança do cavaleiro e por sua vez também são importantes para o bem-estar do cavalo. Então o comportamento e o temperamento dos cavalos eles afetam a cooperação entre os cavaleiros, sendo preferido aqueles cavalos que são avaliados como atentos às ajudas do cavaleiro. Então, o comportamento problemático ele pode ser uma das principais causas de descarte de cavalos na indústria equestre. E este abre portas para a investigação de razões de descarte, pesquisando os proprietários sobre suas práticas atuais de treinamento e também de manejo, e examinando como eles influenciam o aprendizado do cavalo. Ou seja, justamente a intenção do artigo é verificar o que a região demográfica, as práticas de manejo, o que eles influenciam nessa capacidade de aprendizagem do cavalo. Então, ainda hoje, os cavalos são manejados e montados principalmente do lado esquerdo, que é uma tradição que começou com a cavalaria, né, em resultado do posicionamento da espada do cavaleiro do lado esquerdo, então o que impossibilitava que ele montasse esse cavalo do lado direito, ou que dificultava pelo menos essa prática. E isso criou um hábito que a maioria dos cavalos são manejados principalmente do lado esquerdo. Não só montados, mas manejados de uma forma geral do lado esquerdo. O que pode criar, e que se verifica bastante na prática, animais que têm muita diferença entre o lado direito e esquerdo. Então, a quantidade tão desproporcional de manuseio de um lado do animal, ele pode dessensibilizar o cavalo ao uso do reforço negativo daquele lado, dificultando a resposta desse lado. E é importante ressaltar que essa dessensibilização, na verdade, é um reforço negativo na hora errada. Não é porque você realizou e deu alívio, realizou e deu alívio, que esse cavalo vai ficar melhor. É porque às vezes esse alívio ele é no momento inadequado, quando o cavalo te dá uma resposta que não é desejada, porque muitas vezes esse cavalo também é manejado por pessoas que não têm conhecimento da teoria da aprendizagem ou que não têm conhecimento do comportamento do cavalo. Então os cavalos geralmente eles são guiados pelo lado esquerdo. Então é o que a gente já comentou. Quase todas as pessoas que vão trabalhar com cavalo chegam para aproximar, para pegar esse cavalo, para conduzir ou para virar esse cavalo muito mais do lado esquerdo do que do lado direito. Então eles podem estar sujeitos a pressões mais fortes, também inconsistentes ou até mesmo às vezes sem sentido, que é o que a gente já falou. Às vezes um cavalo não recebe o alívio na hora adequada, ou às vezes ele recebe em um momento que ele não faz o que você desejava. E isso simplesmente porque os treinadores que trabalham, às vezes as pessoas, não só os treinadores, mas as pessoas principalmente que estão envolvidas no manejo e que não são treinadoras de cavalo, eles desconhecem quais são as melhores práticas de técnicas de liberação de pressão, ou seja, qual que é o momento correto de você dar o reforço negativo. Então, o uso indevido do reforço negativo dessa maneira poderia afetar adversamente a aprendizagem do cavalo, principalmente o animal desse lado esquerdo do cavalo, desensibilizando-os a responder a sinais e assim tornando esses sinais menos eficientes. Então, a gente volta a insistir que essa dessensibilização, na verdade, é a prática do reforço negativo no momento inadequado, o que você acaba não criando bons hábitos no cavalo. Então, muitos desses procedimentos de manuseio comuns, eles são baseados em tradição ou em praticidade, em vez de necessariamente serem o melhor para o interesse do animal e também da pessoa que está trabalhando. Então, descobrir como o treinamento e o manejo influenciam o comportamento e a aprendizagem
deve levar a estratégias que reduzam o desperdício e também ao tempo, otimizem a segurança do cavaleiro e também o bem-estar do cavalo. Então, um dos objetivos é tentar reduzir esse descarte de cavalos, muitas das vezes em função do manejo inadequado. Então, os participantes da pesquisa eles foram recrutados por meio de uma publicação no Facebook que solicitava cavaleiros e proprietários com 2 ou mais cavalos de várias raças e com idade média entre 6 e 9 anos. Essa pesquisa aconteceu principalmente na região de Canberra, na Austrália, e foi selecionado um total de 96 entrevistados, onde incluíam cavaleiros amadores, criadores, proprietários de escolas de equitação e também treinadores. Então, um questionário online ele foi utilizado para reunir as informações sobre o treinamento, sobre o manejo e sobre o comportamento dos cavalos na semana anterior ao teste de aprendizagem que foi realizado nesses cavalos. Então, o questionário consistiu em 50 perguntas, sendo respondida pelos proprietários dos cavalos. Então, as perguntas incluíam itens relacionados à demografia do cavalo, ou seja, qual região ele pertencia, sobre o proprietário, sobre a idade, sobre a raça, sexo, bem como sobre o cavalo, como ele estava atualmente alojado, montado, manejado e também treinado. Já para os testes de aprendizagem, o teste de aprendizagem ele envolveu o cavalo recuar ao longo de um corredor de 5 metros no total, de 8 vezes. Tá? Esse corredor, de um lado tinha uma cerca e do outro era apenas um paraflanco no chão. Para quê? Que acontecesse para que sempre esse cavalo recuasse, como ele era recuado apenas de um lado, da boca, do lado esquerdo e do lado direito, para evitar que ele entortasse e saísse fora do corredor, então de um lado tinha a cerca. Tá? Então, dessas 8 vezes que ele era recuado ao longo desse corredor, 4 vezes era do lado direito, 4 vezes do lado esquerdo. E dessas 8 vezes, as 6 primeiras vezes, eram 3 do direito e 3 do esquerdo, eram consideradas treinamento. E a 7ª vez para o lado esquerdo e a 8ª vez para o lado direito, esse cavalo então era recuado e era avaliado no teste, essa é a última avaliação. Tá? Então, além da latência também para concluir, além do tempo para concluir as tarefas, também foram medidas as tensões de rédea, a frequência cardíaca e também o comportamento desse cavalo. Então, como resultado, os cavalos puro sangue eles levaram, entre os grupos, né, eram várias raças de cavalos que a gente tem na Austrália, e um dos grupos era o puro sangue inglês. E foi o grupo que teve um pouco de diferença dos outros. Então, eles levaram de 37 a 30 segundos para concluir o teste, ou seja, 37 do lado esquerdo, 30 do lado direito, quando manuseados do lado direito e esquerdo, respectivamente. Já as outras raças elas levaram de 28 e 23, respectivamente. Então, eles foram mais rápidos do que os cavalos puro sangue inglês, que foram um pouco mais lentos. Tá? Então, o que se implica desses resultados? Que a experiência da aprendizagem anterior do cavalo, ela foi um fator importante, mas é muitas vezes esquecido no treinamento do cavalo. Tá? Não se dá muito valor a esse manuseio diário do cavalo, o que foi provado nesse artigo, que vocês vão ver aqui na discussão, que ele realmente interfere no aprendizado. Então, a má execução do reforço negativo, ela pode levar os cavalos a dessensibilizar os sinais de pressão. Eu volto a insistir que a dessensibilização ocorre pelos aqueles sinais inconsistentes que são dados nessa fase de manejo. E assim vai tornar esses cavalos menos responsivos aos sinais dos manipuladores. Então, nesse presente estudo, os cavalos com scores mais altos de ansiedade, por exemplo, eles foram mais rápidos em concluir o teste do que aqueles com scores mais baixos nessa variável, mas apenas quando manuseados do lado direito e não quando manuseados do lado esquerdo. E por que disso? Porque esses cavalos mais ansiosos eles tendem a buscar uma resposta mais rápida, até mesmo para uma forma de fugir do manipulador, da pessoa que está conduzindo esse cavalo. Tá? Então, esses cavalos mais ansiosos eles têm essa tendência a dar essa resposta mais rápida. Mas isso não foi consistente do lado esquerdo. Por quê? Porque do lado esquerdo esse cavalo tinha um pouco menos de ansiedade porque ele era mais acostumado as pessoas a manejá-lo do lado esquerdo. Então, outra explicação para isso é que esses cavalos com altos índices de ansiedade eles recuam mais rápido para evitar esse manipulador. Então, eles podem não ter um desempenho tão bom quando a tarefa envolveu se mover na direção do manipulador, quando na verdade essa tarefa era se mover contra, né? Então, a variável explicativa defensiva ela pareceu ser um determinante importante do tempo de aprendizagem quando manejada na rede direita, pois os cavalos com maior pontuação nessa variável tenderam a levar mais tempo na aprendizagem.
ou seja, esses cavalos eram mais rápidos para executar, esses cavalos mais ansiosos. No entanto, eles eram cavalos que demoravam mais tempo para aprender essa nova tarefa, tá? Então isso aí mostra, mais uma vez, a gente sempre ressalta aí, trabalhar o cavalo do lado direito e esquerdo do cérebro, né, que é uma forma didática de você mostrar o que é um cavalo ansioso e um cavalo relaxado, que os cavalos relaxados ele tem uma tendência melhor de aprendizagem. No entanto, isso não pode não se refletir na velocidade com que eles se executam algumas manobras. Tá? Então, esses comportamentos eles incluíram murchar a orelha, sacudir a cabeça, dar uma guinada com a célula, dar um giro. Né? O aumento do tempo de aprendizagem pode indicar que esses cavalos podem ter dificuldade para aprender novas tarefas, possivelmente frustradas e confusas, e menos dispostos a se envolver positivamente com novas lições. Então, esses cavalos mais ansiosos têm esse tipo de problema. Então, os cavalos concluíram o teste mais rapidamente quando manuseados na rédea direita. Então, a gente já explicou o motivo, né? Porque normalmente do lado direito eles eram um pouco mais ansiosos, e eles tendiam a tentar fugir, por isso andavam mais rápido. E por convenção, mais manuseio é conduzido do lado esquerdo do cavalo. É o que a gente já falou, que isso vem principalmente de uma origem militar, pelo lado que a pessoa utilizava a espada, consequentemente era o lado que ele montava no cavalo, que era o lado esquerdo, e convencionou-se que o cavalo se trabalha muito mais do lado esquerdo, mesmo de forma às vezes tradicional e sem muito instintiva. Né? Então, desde o cabrecheamento até a montada, essa simetria ela pode resultar na dessensibilização do cavalo para responder aos sinais do lado esquerdo. Então, como os cavalos não exigiram menos tensão nas rédeas do lado direito ao longo dos ensaios, eles devem ter se tornado sensíveis ao manuseio do lado esquerdo, como resultado de sinais inconsistentes, contraditórios ao conduzir, manejar e também andar com esses cavalos. Então, a descoberta atual de que os cavalos por sangue inglês eles foram mais lentos na conclusão da tarefa do que as outras raças de cavalo, do lado esquerdo e direito, merece alguma discussão. Então, essa foi uma das variáveis mais influentes em todos os nossos modelos testados nesse trabalho. E como a possibilidade é que os cavalos por sangue eles recebam um apoio constante durante as corridas, o que pode levar à dessensibilização em relação à pressão. Na verdade, esses cavalos aprendem a ir contra a pressão, principalmente no apoio de rédeas. Então, aqueles cavalos que haviam recebido recentemente mais passeios regulares, ou seja, que andavam mais, que eram mais trabalhados, ou também trabalho de chão, eles concluíram o teste atual mais rápido quando manuseados do lado esquerdo do que os seus colegas não trabalhados. No entanto, não houve diferença no desempenho da aprendizagem entre os dois grupos, manuseados na rédea direita. Então, isso pode refletir que a maior quantidade de tempo de proprietários e cavaleiros podem ter gasto, conforme convenção, interagindo do lado esquerdo de seus cavalos, quando no chão ou não, e como alternativa isso também pode ser uma indicação de que os cavaleiros e treinadores não estão incorporando rotineiramente os princípios das melhores práticas de teoria da aprendizagem ao treinar e manusear os cavalos. E isso é uma prática muito comum que a gente vê todo dia. Quem conhece um pouco de teoria de aprendizagem, a gente vê isso todo dia quando as pessoas vão manejar os cavalos no aras. E principalmente por parte daquelas pessoas que trabalham com os cavalos e que não são os treinadores, são as pessoas que limpam, que conduzem, que servam, que lavam esses cavalos. E essa condução também, a gente gosta de bastante insistir nisso, ela faz parte e ela vai influenciar o treinamento dos cavalos, e esse artigo está aqui para mostrar isso. Então, o desvio dessas melhores práticas, eles podem resultar em um treinamento básico instável e também uma possível resistência à aprendizagem de novos comportamentos, né? Que é o que já demonstrou alguns resultados desse trabalho. Então, muitos cavaleiros acreditam que seus cavalos gostam de passear, e a Federação Equestre Internacional também se refere a esses cavalos como atletas felizes. Só que, no entanto, esses estudos falharam em demonstrar a preferência dos cavalos por períodos mais longos ou mais curtos de passeio ou de trabalho. Então, ainda existem inúmeras perguntas sobre a frequência e também a experiência do cavaleiro que seriam úteis para desenvolver isso no cavalo. Então, por exemplo, existe um cronograma de treinamento ideal que melhora o comportamento, desempenho e a capacidade de aprendizagem do cavalo? Então, é uma resposta que ainda não está clara, tá? E a gente tem que trabalhar e tentar vários protocolos. Então, talvez essa habilidade, a experiência e também a aptidão do cavaleiro, juntamente com o entendimento da cognição equina e da teoria da aprendizagem, sejam fatores determinantes na experiência de aprendizagem do cavalo. Então, talvez não seja esse protocolo, esse cronograma, que na maioria das vezes vai resolver, porque existe essa variação individual, tanto do cavalo quanto do cavaleiro, e também do conjunto. Então, são várias variáveis que estão envolvidas.
e simplesmente montar um cronograma de treinamento, você com marcas de tempo para trabalhar o cavalo de cada lado, por exemplo, ou em cada exercício, pode não ser a forma mais eficiente e a gente acredita que não é. Então é possível que cavaleiros iniciantes, através da aplicação inadequada de reforço negativo, dessensibilizem o cavalo à pressão. Na verdade, quando o autor usa o termo dessensibilizar, quer dizer que vai reduzir a probabilidade de resposta. Tá? Então, tornando os cronogramas de reforço negativo menos eficientes, ou seja, cavalos mal manejados, eles são menos eficientes nas respostas ao reforço negativo. Tá? Então, como conclusões, o uso de técnicas de manejo e também treinamento, ele influenciará positivamente a aprendizagem e o comportamento do cavalo. Então, mais distante, a investigação dessa técnica nos ajudará a otimizar os resultados de aprendizagem, resultando em melhor bem-estar dos cavalos. Então, é um artigo bastante interessante que realmente confirma essa hipótese que algumas pessoas têm de que os cavalos, por serem mal manejados ou serem mais manejados de um lado do que do outro, podem ter diferenças, principalmente na capacidade de aprendizagem. Isso foi mostrado que realmente ela ocorre. Então, mais uma vez, a gente gosta sempre de insistir, treinar cavalo não é apenas o momento que você pega e está montado ou está trabalhando esse cavalo na guia do chão. Todo o tempo, todo manejo envolve o treinamento. Então esse treinamento ele passa por todas essas fases do manejo do cavalo. E ficou provado aqui que o manejo inadequado ele interfere de forma negativa dentro do treinamento e também, principalmente na aprendizagem do cavalo, o que vai refletir também no pior do bem-estar desse cavalo e também das pessoas envolvidas no seu treinamento. Tá bom? Fica aqui a dica, nos vemos na próxima resenha científica.